O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Seja muito bem-vindo a mais um Agropauta Entrevista, o nosso encontro marcado de todas as segundas e quintas-feiras, às 7 horas da noite, como eu brinco, também é conhecido como 19 horas. Nós trazemos muitos assuntos do interesse de quem está do lado de dentro ou do lado de fora da porteira, mas assuntos sempre do campo, com muita informação e convidados excelentes. Você vai lá agora, aproveite, aperte o sininho, que era para poder receber todas as notificações, se inscreva no nosso canal, já dá uma curtida para incentivar o nosso trabalho e, claro, compartilhe o conteúdo com quem você desejar. Aproveite para seguir a AgroEffective em todas as redes sociais e não esqueça que este programa, depois da exibição, ele vai ser salvo lá no Spotify e vira um podcast para você ouvir a qualquer momento e onde você estiver. Hoje o nosso assunto é sobre o jovem no campo. E para isso nós convidamos a Jaciara Miller, ela que é coordenadora estadual de jovens da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Jaciara. Vocês há pouco fizeram um encontro, inclusive, reunindo muitos jovens para tratar dos assuntos de interesse deles, né? Como eu digo, a porteira para dentro. Olá, Ieda. Olá a todos que nos acompanham a partir deste momento. Exatamente isso, né? Nos dias 14 e 15, nossa federação recebeu 250 jovens aqui na nossa sede, onde nós trabalhamos temas específicos da porteira para dentro. O que o jovem precisa para permanecer no campo, quais são os desafios e os anseios para que a gente possa permanecer no campo. Eu acredito que a nossa juventude, ela precisa permanecer no campo para dar continuidade da produção dos alimentos, e para toda a nossa população brasileira também, mas para isso a gente sempre passa por grandes desafios. E nos dias 14 e 15, então, aqui na sede da federação, nós estivemos reunidos com todos esses jovens, onde a gente pautou políticas públicas, ou pelo menos pensou em possibilidades de criar políticas públicas que pudessem atender as nossas demandas. O que eles trouxeram de mais significativo nesse momento para vocês, né? O que a gente pode dizer hoje que é a principal questão que envolve o nosso jovem e o trabalho no campo? Foram 5 temas, centrais da nossa discussão. Nós discutimos sobre a educação no campo e para o campo, nós discutimos sobre infraestrutura, sucessão rural, crédito rural, a gente discutiu também sobre agroecologia, São temas que a gente entende que eles fazem toda a diferença para a permanência do jovem no campo. A partir do momento que nós temos políticas públicas, acesso a crédito fácil, nós teremos a continuidade desses jovens no campo. Uhum. Essa é a principal questão hoje para o jovem, é ele ter acesso às linhas de crédito para que ele possa investir, e no que ele tem buscado com essas linhas de crédito que hoje já podem estar disponíveis ou que virão a ser, no que ele busca o seu investimento?
Por muitas vezes os créditos que existem hoje, como o Pronaf Jovem, o juro dele é muito alto. Então, isso nos dificulta de poder ter acesso a essa política pública. A gente almeja que os nossos novos créditos, ou os que já existem, eles possam ser menos burocráticos para que a juventude possa se inserir. O jovem precisa comprar um maquinário para poder permanecer na propriedade, porque por muitas vezes nós que somos agricultores familiares, nós mesmos somos a nossa própria mão de obra, e se a gente tiver um trator, um implemento para facilitar isso, ajuda bastante. O jovem também precisa de tecnologia, como a internet, porque no YouTube a gente consegue descobrir qualquer coisa. Tudo que você precisa, você vai ali, assiste um tutorial e você já sai fazendo. Então a gente precisa, e mais que internet no campo e todas essas facilidades no crédito, a gente também precisa de estradas que possam escoar a produção, porque não adianta a gente produzir muito alimento e os nossos atravessadores ou nós mesmos não ter estradas, né, que possam escoar a nossa produção para chegar até a cidade. Uhum. Tem um percentual hoje de jovens que estão desistindo frente a essas demandas todas que tu trouxeste? Na verdade, isso é muito contraditório, porque da mesma forma que muitos saem, outros voltam. Então, a gente não tem como dizer aqui agora um percentual, mas a gente pode afirmar que muitos dos jovens que procuram um emprego na cidade, por muitas vezes eles retornam para a propriedade dos pais, primeiro porque quando a gente sai da propriedade, eu sou um exemplo disso, a gente vai em busca de ter nossa condição financeira. Mas trabalhar na cidade, às vezes, é algo muito, né, deslumbrante para os olhos, mas não para a realidade do bolso, porque o teu custo de vida ele se torna muito caro. E lá na propriedade, tu pode, junto com os seus pais, né, pensar uma nova produção naquela propriedade para dar continuidade e assim ter renda. Porque nós, jovens, precisamos ter renda para a gente poder permanecer no campo, né? Nós precisamos ter condições dignas de ter o nosso dinheiro também. Mas acredito que números específicos a gente não tenha, mas a gente sabe que o êxito é grande, né? Mas a gente também sabe que o retorno para as propriedades ele também está muito grande a partir de alguns, né, anos para cá. E qual é o perfil desse jovem que retorna, né? Visto que alguns saem, vão procurar trabalho, vão procurar uma condição melhor, mas esse que retorna, ele está retornando com estudo, ele está retornando com melhores condições. Quem é esse jovem que volta para a propriedade, Jaciara? Por muitas vezes, esse jovem que volta é aquele jovem que saiu da propriedade em busca de uma faculdade, né, de um ensino de qualidade, algum curso que possa o qualificar, porque a gente sempre diz que para ser agricultor, tu precisa passar por uma formação muito grande. Nós, agricultores, sabemos quando que o terreno está propício para o plantio, qual é a cultura melhor a ser plantada em cada espaço. Nós sabemos, de acordo com o sol e com a lua também, né, o que se planta em cada momento. O jovem que ele sai da propriedade, quase sempre ele busca estudo e também, às vezes, essa renda que eu citei anteriormente. Mas, mais ainda, quando ele volta, e se ele decide voltar, ele vem com um pouco mais de destreza na fala também, porque a juventude ela tem uma coisa dentro, e eu digo isso porque eu sou jovem, a gente gosta das coisas aqui e agora, e por muitas vezes as coisas não são no momento que a gente espera, precisa passar por um processo para que a gente alcance, né, o nosso objetivo. E esse jovem que volta para a propriedade, ele consegue entender melhor também a situação que os pais estão ali, porque os nossos pais, eu sou mãe e digo isso, quando a gente diz não, não é pelo fato de que a gente não quer aquilo, mas a gente pretende que seja de uma forma melhor para os nossos filhos, para não ser o quanto difícil foi conosco. Então, eu acredito que quando esse jovem volta, retorna para a propriedade, ele já vem com esse entendimento também de que, por uma boa conversa, um bom diálogo, ele pode conseguir introduzir o que ele aprendeu, mas também que os pais possam entender da real necessidade que ele tem naquele momento. Se o jovem volta para a propriedade para poder produzir, ele não está tomando o espaço dos pais, ele está vindo dar continuidade para aquela propriedade e, às vezes, mais importante ainda, trazer diversidade, porque uma propriedade ela não pode ser monocultura, ela pode ter muitas produções e tu pode, né, sempre vender o teu excedente. Então, isso também é algo que o jovem que volta para o campo, ele tem esse entendimento. Ele sabe o quanto que custa um pé de alface na cidade. Então, ele sabe da importância que produzir esse alimento ou qualquer outro alimento que seja tem seu valor. Então, eu acredito que ele volta bem mais preparado de como que ele saiu. E eles vão ter um melhor entendimento de chegar a um acordo comum para poder dar sequência para essa produção e para essa propriedade, que é o que é mais importante, né? Tu tocaste aí, deste uma pincelada no nosso outro tema, que também é a sucessão.
né? Como é que ele se prepara, como é que o jovem hoje está se preparando para chegar para o pai e dizer, tudo bem, eu sei que até agora o que tu fizeste foi bem feito, mas eu tenho tais experiências que eu estou trazendo de um estudo, de um conhecimento, da conversa com outro colega, e eu quero implementar estas mudanças para o bem de todos nós. Como é que tem sido isso? Posso te garantir que ultimamente a conversa tem sido, esse diálogo, ele tem sido um pouco mais fácil, pelo fato de que o jovem entende que as coisas não são aqui e agora, e que os pais cada vez mais, ou os avós, porque tu pode fazer essa sucessão independente, né, de qual propriedade for, mas que tu consiga trazer para eles o orgulho que você tem de querer dar continuidade, porque quando a gente sai da propriedade, vai buscar ensino, a gente escuta dos nossos pais, tios e avós que a frase deles é: vai estudar para tu ser alguém na vida, não fica aqui na propriedade como eu fiquei. Mas eles precisam entender que às vezes o ficar na propriedade é o maior sonho de um jovem, poder dar continuidade ou criar novas estratégias de permanência naquela propriedade, pode ser que aquele jovem seja o que aquele jovem almeja. Né? Eu estou retornando para o interior, depois de tempos trabalhado num supermercado, eu tive um entendimento da importância que é estar no meio rural, o quão importante isso pode ser para os nossos jovens. E hoje estar representando os jovens, eu preciso dizer isso para eles. Ser agricultor é uma profissão de um dos maiores orgulhos, porque para um médico poder dar assistência a um doente, ele precisa estar bem, ele precisa estar bem alimentado, ele precisa estar, né, com condições para isso, e a alimentação perpassa por isso. E nós, agricultores e pecuaristas familiares, nós somos representantes por 70% da produção desse alimento. Então, por nossas mãos, nós, agricultores, nós conduzimos o nosso país. E isso precisa ficar muito claro para os nossos pais, para os nossos avós. Não é o que nos sobrou, é a nossa escolha. Permanecer na propriedade, dar continuidade ou trazer, né, novas formas de cultivo. E aí pode ser orgânico, agroecológico, enfim, alguma coisa diferente. A gente precisa se desafiar. O novo assusta sempre, mas né, incorporando essas tecnologias novas e essas novas formas de produção que são as que os nossos antepassados usaram, que a gente pode também trazer qualidade de vida boa e diferente para os nossos que comem o alimento que a gente produz. Mas acredito que o fundamental é não dizer que eu vim aqui para ocupar o teu espaço na propriedade, mas eu vim aqui para, junto contigo, dar continuidade a todo esse trabalho que tu já fez até hoje. Por muitas vezes os nossos pais, eles não têm um entendimento da importância que eles têm também, porque eles dizem que só sobrou essa produção, mas na verdade eles foram muito audaciosos por querer estar ali produzindo alimento. Então nós, jovens, queremos dar continuidade. Isso é na sucessão rural e isso também é nos outros espaços. A gente sabe que a sucessão, ela precisa, né, ser em todos os espaços, mas no rural é um que nos atinge bastante, né? É muito importante a gente conseguir ter essa sucessão rural. Nós estamos falando aqui de mulher para mulher, né? Eu vou cometer a indelicadeza, então, de perguntar a tua idade, porque eu sei que tu és muito jovem. Quantos anos tu estás agora? Eu faço 32 agora em agosto. Imagina, eu tenho quase isso de profissão no jornalismo. E é aí que eu queria chegar, porque eu imaginei que era mais ou menos essa conta, Jaciara. Desde que eu entrei no jornalismo, que eu tenho contato com vocês da federação ou com qualquer outra entidade do meio rural, eu ouço justamente isso, né? Muitas vezes o agricultor diz, vai estudar para ser alguém. Por que em 30 anos eu não consegui ver essa mudança? Os jovens vêm e vão, e quando eles chegam na propriedade, eles escutam a mesma coisa, ou seja, eles envelhecem, outros jovens vão, voltam e repetem este mesmo conceito, como se o produtor rural nunca fosse ser alguém na vida, e a gente sabe que é. Eu acredito que é bem isso, Ieda, pelo fato de que os nossos antepassados, isso vem da cultura, isso vem de outros fatores, mas isso nos diz que tu precisa estudar para ser alguém, mas para tu ser um bom agricultor, né, produzir bem, tu precisa ter cursos também profissionalizantes para tanto. Então, quando a gente escuta ainda, né, o nosso quadro mais, o meio rural mais, né, que hoje se encontra mais envelhecido, que a gente ainda tem bastante desses no meio rural, e a gente fica feliz que por eles que a gente está aqui também, né? A gente representa cada um e cada uma que já construiu a sua história e está aí abrindo oportunidade para nós, jovens, poder construir a nossa. Eu posso dizer que eles ainda são os que mais dizem para nós hoje, o vô e a avó, né? Não fica no interior para tu ficar cansado capinando, não precisa carpir, vai estudar. Mas é um fato deles querer que a vida seja melhor para nós, não é que isso seja ruim,
mas eles não querem ver a gente passando trabalho, na verdade. Mas eu já digo diferente, eu digo para os meus filhos, estudem e voltem para cá e deem continuidade ao que a gente tem hoje, porque é de suma orgulho, né, ver os nossos filhos produzindo alimentos e dizendo que gostam de fazer isso. Então, eu acredito que, por muitas vezes, eles falam isso, não porque eles não se sentem importantes, mas porque eles não querem que a nossa geração e as demais passem trabalho. Mas com as tecnologias hoje, a gente não passa mais trabalho. E é isso que eles precisam entender também. Então, eu acredito que o diálogo é a chave fundamental para que isso possa quebrar esse tabu de que o agricultor passa trabalho, que ele é um jeca, que ele não pode estar onde ele quiser. Hoje estou, né, agricultora familiar e estou aqui dentro da federação representando cada um e cada uma dos agricultores e agricultoras que nos acompanham agora e não passo trabalho. Então, isso é muito importante, né, de ressaltar também. As coisas mudaram, os tempos são outros, mas na cabecinha deles, eles ainda têm esse pensamento, porque era assim na vivência deles com a terra, né, quando eles estavam jovens. Acreditas que em mais em 10 ou 20 anos a gente vai ter o produtor dentro da propriedade dizendo para o filho, vai lá e me traz uma tecnologia melhor que essa? A gente já tem essas experiências boas e eu acredito muito nisso, porque a partir do momento que tu oportuniza ou que tu coloca o teu filho para participar de tudo, porque fazer sucessão não é somente ir lá e plantar e colher, é tu poder participar das rendas e ver como que faz a questão do autoconsumo, o insumo foi pouco, foi muito, ele tem que participar de toda a gestão da propriedade, aí ele vai se sentir pertencente a essa propriedade e vai entender, porque muitas vezes o pai diz, hoje não tem dinheiro para sair, hoje tu tem que ficar em casa, a safra não foi tão boa, a gente vai ter que diminuir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, isso é muito importante, a partir do momento que o pai deixa o filho não ser só uma mão de obra dentro da propriedade, auxiliar no trabalho e sim fazer parte também dessa organização dessa propriedade, a gente vai conseguir mostrar para o pai a importância que o filho tem, que é pagar hoje um boleto no celular, com QR Code, que até 20 a gente não fazia, a pandemia trouxe isso muito forte para nós. Então, eu acredito que toda propriedade bem-sucedida é porque ela tem um pai que tem a experiência, um avô com o seu conhecimento, mas também tem a juventude, com essa energia que a juventude tem e essa busca por inovação. O jovem, ele sempre busca mais. Tá bom até aqui, mas a gente pode melhorar. Então, eu acredito que esse conjunto todo do conhecimento, da experiência, mais essa inovação que a juventude traz nela, isso tem tudo para dar certo e daqui 10 anos a gente vai poder dizer sim, com muito gosto, que os nossos jovens, né, eles têm capacidade de buscar muitas outras tecnologias para que as nossas propriedades possam continuar produzindo alimento com bastante qualidade de vida. E deixando claro que a dificuldade de lidar com as novas tecnologias não está só no campo, não, viu? Aqui na cidade também, e eu falo de cadeira, porque eu tomo cada saraivada da tecnologia que só vendo. Jaciara, a tua família, né, falas em pais e avós, vocês produzem já, em que geração vocês estão e o que vocês produzem? Então, a minha história ela é meio contraditória. Eu sou uma jovem que saiu da propriedade para buscar a minha condição financeira no campo, né? Nós temos o pai e a mãe na propriedade, nós somos 4 irmãos, e os meninos sempre eram mais fortes, poderiam dar continuidade à propriedade. As meninas, né, ficavam em casa, cuidando da casa. Automaticamente, quando eu tinha 12 anos, eu tive a minha irmã menor, e eu cuidava dela. Então, eu ficava em casa, fazendo comida, cuidado da casa e da minha irmãzinha. Eu não tinha possibilidade de ir para a roça como os outros e nem ter o que os outros ganhavam, né? Questão de cultura mesmo, a mulher fica em casa, né, faz o serviço da casa, os homens trabalham na roça. E eu queria quebrar esse tabu, porque eu queria poder também ir trabalhar e ter meu dinheiro. E aí, aos poucos, eu comecei a pensar, por que eu tenho que ficar aqui sentada dentro de casa fazendo só o serviço doméstico se eu também sei capinar, se eu também sei roçar, eu posso fazer isso também. E aos poucos eu comecei a meio que bater de frente, assim, mas eu também quero. E isso me causou bastante desconforto, porque eu não sabia lidar e eu não sabia levar esse assunto para o meu pai. Eu não queria ser só dona de casa, eu queria poder fazer mais coisas. Automaticamente eu não consegui isso dentro da propriedade, eu casei bem nova e acabei saindo de casa, porque eu queria poder eu própria fazer as minhas coisas por mim só. Eu saí de casa, eu tive meu filho aos 15 anos e eu fui trabalhar no supermercado. Eu era atendente, balconista, eu era pau para toda obra no supermercado. Eu fiquei lá por 2 anos, mas eu perdi a infância do meu filho,
Logo em seguida eu tive minha filha, hoje eu sou mãe de 2 jovens incríveis, então eu perdi esse contato. Eu saía de manhã às 6 horas da manhã, voltava à tarde às 19, como você brincou, 7 ou 19, né? Cada um escolhe o horário que prefere, era o horário que eu voltava para casa, e eu estava vendo que eu estava perdendo toda uma parte que eu queria muito ter, que era esse contato, esse convívio com meus filhos, mas esse emprego não me deixava ter isso. E se eu fosse fazer as contas, na ponta do lápis, eu pagava para trabalhar. E ainda não estava, né, feliz, porque a gente, trabalhando, né, a gente é empregado, então a gente escuta tudo todos os dias, porque às vezes as pessoas estão bravas com o mundo e descontavam na gente, e a gente tinha que ser educado e retribuir e continuar o trabalho. Então, decidi voltar. Mas quando eu voltei, eu pensei, o que eu faço agora, né? Eu tô casada, eu tenho 2 filhos, eu preciso trabalhar. Comecei a trabalhar com meu esposo, a gente produzia carvão vegetal. A gente produziu carvão vegetal até mais ou menos 1 ano atrás com um parceiro nosso. E foi ali que eu cresci, foi ali que eu me desenvolvi, me tornei quem eu sou hoje. Aprendi a trabalhar no duro, carregando lenha, fazendo carvão, e tenho o maior orgulho disso. Sempre digo... E seus pais produziam o quê? Os meus pais, eles continuam produzindo milho, aipim, feijão, é subsistência e vende o excedente. Em que região? É Montenegro, regional Vale do Caí. Hoje eu já consigo ir lá no meu pai e plantar aipim com ele, coisa que eu não conseguia naquela época. Hoje ele tem esse entendimento. Hoje eu tenho uma propriedade bem próxima da dele, onde a gente vai produzir limão e lavanda, que é o que os meus filhos querem produzir. Eu quero fazer com os meus filhos o que eu não tive, a oportunidade de continuar na propriedade produzindo o que eu achava que era importante, ou o mínimo, tendo a oportunidade de tentar, porque eu não consegui sair, voltei, mas hoje eu sempre digo que eu sou um exemplo de um jovem que não deu certo no meio urbano, né? Eu retornei porque minhas raízes eram ficar na agricultura, e quando eu voltei, eu tinha esse entendimento, eu não quero ficar numa cidade, né, ouvindo ordens, eu quero poder fazer meu tempo de trabalho. Já trabalhei muito sábado e domingo e folguei uma semana toda, porque eu organizava o meu tempo de trabalho. Não morri trabalhando e estou aqui representando nossa juventude justamente para dizer para eles que quando nós podemos trabalhar no espaço que é nosso, a gente faz com mais gosto, com mais orgulho. Eu trabalhava no supermercado, eu era muito educada com todo mundo que chegava lá, mas eu não era feliz. Eu voltava para casa cansada, conturbada, ainda tinha algumas coisas para fazer em casa, porque o serviço de casa não para, né? A gente está fora, mas o serviço em casa fica. Passava terceiro turno. Passava às vezes o fim de semana inteiro que nem louca trabalhando, não conseguia fazer muita coisa. Então, depois que eu voltei para a propriedade, tive esse entendimento, hoje a gente tem uma vida muito boa. Hoje eu não estou de novo na propriedade, né? Eu estou na federação, mas é com bastante orgulho de estar na federação, porque eu sei que os que estão em casa, eles continuam trabalhando e ainda representando, né, toda essa juventude aí do nosso estado. Mas tu já estás fazendo, digamos assim, uma espécie de transição, né? Os filhos estão escolhendo o que vão produzir e tu estás deixando isso com eles. Exatamente, a gente adquiriu nossa propriedade faz pouco tempo, porque antes nós não tínhamos terras nossas, a gente adquiriu a propriedade e a gente sentou e conversou uma conversa de gente grande, que nem eu disse para eles, o que vocês querem? Vocês querem estudar, vocês querem ficar no meio rural, vocês querem ir para a cidade? Eu preciso que vocês me digam o que vocês querem, porque eu posso almejar um futuro para eles, mas esse não ser o futuro que eles almejam. Então, eu acredito que eles têm que decidir por si só o que eles querem fazer. E eles me trouxeram muito grandiosamente que eles querem, sim, ficar no interior, eles querem poder se associar ao sindicato. Meu menino fez 16 anos e me disse, tu vai me emancipar ou não? E eu, por quê? E ele, porque eu quero me associar ao sindicato. E isso nos deixa feliz de ouvir, sabe, essa iniciativa deles. Achei que ele ia dizer para poder ser maior. Não, porque eu quero poder, né, me associar ao sindicato, eu quero poder acessar um Pronaf. Então, a gente vê que o nosso trabalho, que a gente diz todos os dias, alguém escuta e vale a pena. Então, da mesma forma que os meus querem ficar na propriedade, eu estou tentando fazer isso com eles, eu sempre tento trazer na minha fala para os pais, né, todos os pais que nos acompanham, enfim, a importância que é ouvir o que o filho quer, porque às vezes ser agricultor não é o que sobrou para ele, é o que ele realmente quer ser, e é uma profissão tão importante quanto as outras. Eu tenho maior orgulho quando minha filha diz que vai produzir lavanda, que é um fitoterápico, que vai ajudar outras pessoas, porque ela passou por algumas crises de ansiedade, ela sabe o quanto isso fez bem para ela, e o quanto isso pode fazer bem para outros jovens. Então, tu poder dar oportunidade, eu acho que é o primeiro passo, para que cada um possa escolher o que quer fazer da sua
vida sem ser criticado, porque ela pode ser o que ela quiser e ela quer ser agricultora, e isso me enche de orgulho, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, o que tu quer ser, o que tu almeja ser na tua vida, não seja o que uma pessoa quer que tu seja, porque daí tu nunca vai ser você mesmo, você precisa ser o que você espera de ti mesmo, tipo, tu precisa atingir as tuas expectativas, a partir do momento que tu entender que ser agricultor é o que tu almeja, tu vai lutar para isso e tu vai até o final e tu vai ser um baita de um agricultor, mas isso vem muito de você, você precisa ter essa convicção, e os nossos pais aceitar a nossa escolha, não é o que sobrou, é o que eu escolhi, isso tem que ficar muito claro para a nossa sociedade, né, e para todos, porque ser agricultor, gente, é muito importante. É a mudança que eu te falei que eu queria ouvir, que bom que eu estou escutando isso agora. Jaciara Miller, que é coordenadora estadual de jovens da Federação dos Trabalhadores em Agricultura do Rio Grande do Sul. Agradeço muito essa conversa, conhecer um pouco da tua história, né, que é a história do jovem hoje que está no campo ou que está retornando ao campo. E com essa conversa maravilhosa, nós estamos encerrando mais um Agropauta Entrevista. Obrigada, Jaciara. Eu que agradeço a oportunidade. E fica, então, aí o convite para você curtir o nosso programa. Vai lá, ó, um likezinho, compartilhe este episódio de Agropauta Entrevista aqui no Agropauta Web TV, o canal da AgroEffective no YouTube. Se inscreva no canal se você não fez isso lá no começo, como eu pedi, faça agora. Repasse esse conteúdo para quem você achar que precisa acompanhá-lo. Siga as nossas redes sociais, onde nós trazemos muito conteúdo do campo para você. E não esqueça que este episódio vai ficar salvo no Spotify, né? Então, vira um podcast bem bacana para você acompanhar de qualquer lugar, executando aí a sua atividade favorita. Vai para a academia? Bota lá no Spotify a AgroEffective e acompanhe o nosso conteúdo. Ó, vou deixando aqui o meu beijo para vocês, lembrando que segundas e quintas-feiras nós temos esse encontro marcado sempre por aqui. Até mais! Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui.